Pessoal, boa noite. A gente dando seguimento aqui à aula assíncrona. Hoje eu separei um conteúdo que são os embargos de terceiro, ok? A previsão legal está lá no artigo 674 e eu quero trabalhar com vocês a parte conceitual do que seriam os embargos de terceiro. A própria nomenclatura trata-se de um direito que nós estamos discutindo quando há constrição de um patrimônio de um terceiro na execução. Então, na verdade, quando a gente fala de embargos de terceiro, nós estamos falando de uma ação de conhecimento, isso é relevante, que tramita por um procedimento especial sumário, quando um terceiro, quando eu falo terceiro a relação jurídica, teve seus bens constrito pela relação processual em que figura as partes. Bom, o que significa isso? O que nós estamos diante disso? Eu separei um material para vocês. Da responsabilidade patrimonial das partes. Então, nós temos um princípio processual aqui que prevalece, daquele que a execução está delimitada a atingir o patrimônio do devedor e não pode transpor o patrimônio do devedor. E aí surge aqui, então, a situação em que a execução atinge o patrimônio de terceiros. Esse terceiro, ao tomar conhecimento, ele se defende através de uma ação de conhecimento que nós consideramos os embargos de terceiro, nós denominamos os embargos de terceiro. E há uma tramitação pelo procedimento especial sumário, ok? Vejam aqui que é importante, além dessa análise, uma perspectiva da responsabilidade patrimonial. E quem pode figurar, porque eu acabei de informar vocês que trata-se de uma ação de conhecimento, quem pode figurar como embargante e como embargado? É óbvio que quando você fala do embargante, o autor dessa ação do embargo de terceiro, nós estamos falando do terceiro a relação jurídica da execução em que teve seu patrimônio constrito. Então esse é o legitimado ativo, aquele que teve o seu patrimônio constrito. Já o legitimado passivo, eu separei para vocês um organograma, está lá na previsão do 677, parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de desconstrição aproveita. Então, o que eu quero mencionar para os senhores? Muito cuidado aqui. O embargante é aquele terceiro à relação e que teve seus bens constritos. Quem será o embargado? Aquele sujeito que no processo de execução teve proveito com a constrição dos bens do terceiro. O que significa? Na execução, que está aqui do meu lado, eu sou o terceiro prejudicado, nessa execução eu tenho exequente e executado. Quem será o sujeito passivo? Aquele que se aproveitou da constrição do bem meu, na condição de terceiro, do meu patrimônio, e esse será, então, o embargado, ok? Isso tem lá, previsão no 677, parágrafo 4º, ok? E aí fica aqui essa importante ressalva e interessantíssimo ainda o rol previsto lá, também coloquei isso para vocês, o rol previsto lá no 674, que trata ainda da legitimação, e o parágrafo 2º traz aí a possibilidade, um rol de quem são os terceiros, ok? Com isso a gente analisa a parte da competência, da parte da legitimação e passamos à parte da competência. Os embargos é uma ação de conhecimento, é uma ação autônoma, todavia ela vai ser distribuída por dependência àquele juiz que ordenou a constrição. Então, na verdade, ela vai ser uma ação de conhecimento que, por dependência, ela tramita junto com a ação a qual determinou aquela constrição. Isso está lá previsto no 676, está de forma expressa, e vocês sabem, basta uma simples analisada, mesmo, e aqui é importante, que nós estamos diante de uma ação de conhecimento pelo rito especial sumário, ok? Está lá no 676, está transcrito para vocês aí no material, tá joia? Outro ponto relevante que eu coloquei para vocês aí
trata-se dos prazos. Então você tem os prazos. Quais são os prazos para você opor os embargos? E aqui eu quero fazer uma observação. É importante a contagem do prazo para a ciência do terceiro. Bom, olha o que está dizendo. Duas perspectivas do prazo. O prazo para que você, terceiro, tomou ciência e opõe os embargos, e o prazo ao longo do processo para que você oponha embargos, ok? Artigo 675, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença, ok? E no cumprimento ou no processo de execução, grifem isso aí para vocês. Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou por arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, a carta de arrematação. Então você tem 5 dias, quando nós estamos diante do cumprimento de sentença ou do processo de execução, para que o terceiro venha e oponha embargos de terceiro. Qual o prazo, então? 5 dias da adjudicação, da alienação por iniciativa privada, da arrematação, ok? Então, é muito interessante e é muito relevante que os senhores estudem aí esse ponto da matéria da questão dos prazos. E na prática isso é extremamente importante para que vocês possam aí dar seguimento no estudo dos senhores, tá joia? E aqui eu quero fazer uma observação da passagem que nós temos aqui do Daniel Assunção, que ele faz uma importante observação quanto nós estamos diante das ações sincréticas, fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença, ok? É comum as pessoas confundirem isso, mas a doutrina aqui, e eu transcrevi parte dessa doutrina para facilitar o estudo dos senhores, é que a sentença transitada em julgado, ela não encerra o processo, que ele vai continuar aí numa fase posterior para a satisfação do direito, né? O que é o objeto do nosso estudo esse semestre. Nesse caso, a data final, a data limite para o ingresso dos embargos, deverá ser de 5 dias, também 5 dias, após o cumprimento do mandado gerado pela sentença. O que significa isso? Você tem lá em cima, que eu acabei lá no 675, você tem lá a regra do processo de execução, ok? Do prazo de 5 dias. Essa regra, que está grifada no seu material, você deve pegar essa regra e jogar essa regra também para o cumprimento de sentença. O que significa? Você vai aplicar a regra do 675 para o cumprimento de sentença também. Então, nós temos 5 dias da adjudicação, da alienação por iniciativa privada, da arrematação e sempre antes da assinatura da carta, ok? Então, isso aqui é algo de extrema relevância que eu queria passar para vocês. Esse vídeo é um vídeo da primeira parte, logo de seguida eu vou disponibilizar a segunda parte para auxiliar aí vocês, e não confundam jamais embargos à execução com embargos de terceiro, ok? Nosso material aqui é específico de embargos embargos de terceiro, tá vendo? Até eu mesmo estava confundindo. Não confunda embargos de terceiro com embargos à execução, tá joia, pessoal? Espero ter ajudado. Fica aí registrado nos exercícios e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo remoto, tá joia? Um abraço, desejo a todos aí uma boa noite. Tchau.